A minha proposta é a responsabilização do menor que comete crimes de extrema gravidade, que seriam homicídio, latrocínio, estupro e sequestro. Tem alguns argumentos que são colocados normalmente das pessoas a favor da redução da maioridade penal, que seriam: hoje a restrição de liberdade é no máximo de 3 anos, o que incentiva a prática criminosa. Eu vou usar o exemplo da cidade de São Paulo, que eu conheço com mais profundidade, e o que a gente tem, na verdade, no estado de São Paulo, ainda que o ECA preveja uma internação máxima de 3 anos, na prática eles ficam no máximo 9 meses internados na Fundação Casa. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é aplicado como deveria, e esse é só um dos pontos. A redução da maioridade penal é proteger os jovens do aliciamento, do crime organizado, que recrutam os abaixo de 18 anos. Isso também é uma inverdade. Aliás, esse é um dos grandes problemas que eu vejo na redução da maioridade penal. Porque hoje o crime organizado que recruta jovens de 17 anos, de 16 anos, com a redução da maioridade penal, a única coisa que nós vamos conseguir rapidamente, vamos perceber, é que vão começar a recrutar jovens de 14, de 15 anos, ou seja, vamos pegar jovens mais vulneráveis, e isso com certeza, rapidamente vamos perceber que fizemos uma lei absurda, com resultados muito piores do que a situação que nós estamos vivendo hoje. E parte das quadrilhas é chefiada por jovens que são mais violentos. Na verdade, as pessoas que estudam a questão da violência têm muita clareza de que os jovens são sim mais violentos por conta da sua força física, e o crime durante a idade vai mudando, ele vira um estelionatário, porque ele fica com menos energia física. Então não é simplesmente uma justificativa o fato disso acontecer. Alguns argumentos contra a redução da maioridade penal: que o Brasil está dentro dos padrões internacionais. Isso é uma verdade. A maioria dos países do mundo tem idade penal aos 18 anos. Mas, no entanto, é muito importante que se diga que não quer dizer que esses países não tenham leis extremamente duras para jovens que cometem atos infracionais graves, que são aplicados dentro dos seus ECAs, dos Estatutos da Criança e do Adolescente dos países. Um outro argumento é que educar é mais eficiente do que punir. A gente não pode confundir a questão da educação com a questão da violência. Educar naturalmente é o único caminho para a gente ter um país melhor, educação de qualidade, e isso é um projeto de longo prazo. Nós precisamos sim ter uma educação de qualidade para que o jovem não entre no crime. Agora, não podemos confundir nesse debate o jovem que já está cometendo crimes. Esse jovem que comete o crime, crimes graves, não é através do ensino da matemática e do português que a gente vai ter na criminalidade. Esses são casos de necessária punição. E reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa. Como eu falei, a gente está tratando realmente a causa do problema, mas isso não vai atingir uma solução efetiva. Pesquisas de opinião variam entre 87% e 92%, como todo mundo está cansado de ver. Agora, eu vejo uma manipulação muito grande da imprensa nesses índices, um interesse muito grande que não são claros nesse debate, porque naturalmente está todo mundo muito cansado da violência e quer uma solução. Agora, a imprensa, especialmente a imprensa e muitos políticos, estão apresentando isso como se fosse a solução dos problemas, o que é uma grande mentira. Na verdade, com a redução da maioridade penal, o que nós vamos fazer é deixar a situação dos presídios, que é caótica já nos dias de hoje, muito pior. O passo seguinte, naturalmente, tem um interesse escuso, na minha opinião, que é a privatização dos presídios. Não temos presídios, então tem toda uma indústria com grandes interesses em relação à redução da maioridade penal. Eu acho que esse é um ponto muito importante, além da questão das empresas de segurança, que é uma potência no Brasil, a indústria dos carros blindados. Nós temos a maior frota de carros blindados do mundo. Então a gente precisa olhar para os bastidores dessas colocações, dessas propostas de redução da maioridade penal. Aqui nesse slide eu apresento, a título de ilustração, só para a gente ter uma ideia, a opinião sobre a redução da maioridade penal. E a gente pode perceber que por sexo, por região ou por renda familiar, esses índices variam muito pouco. E eu responsabilizo, em parte, a imprensa irresponsável que não está formando opiniões, está impondo interesses, está impondo uma opinião
e que, na verdade, passa por um debate bastante raso. Eu acho que esse tema não pode ser a favor ou contra a redução da maioridade penal, isso precisa e merece uma análise profunda e sem pressa de votar, como a gente está assistindo aqui nessa casa. Isso não é uma situação que já vem há 20 anos sendo debatido, não é em 6 meses que nós vamos resolver esse problema. Isso tem que ser debatido com tranquilidade e com menos emoção. Eu, mesmo como vítima, procuro me colocar pela razão, objetivamente, pensando em resultados. A gente não pode tratar isso como uma questão emotiva. Isso daqui só a ideia é ilustrar que a opinião pública está bastante homogênea nesse sentido. Aqui a gente tem algumas entidades que são contra a redução da maioridade penal, OAB, CNBB, Unesco, ONU, Unicef, mas eu repito, isso é muito importante. Os países do mundo, especialmente os países de primeiro mundo, que têm políticas para a juventude, para casos de violência cometida por jovens, a lei é bastante dura. Aqui nesse slide eu trouxe aqui a título de exemplo alguns países do mundo, a idade penal pelo mundo. Aqui grifei só a título de exemplo Japão, Itália e Suécia, sendo que a Itália é 18, Japão 20, Suécia de 18 a 21, assim como na Alemanha também. E esse de 18 a 21 da idade penal significa que não só a idade determina, como a idade mental desse jovem. Então, eventualmente, ele pode ter 21 anos e ser julgado na lei para menores de acordo com a formação psicológica dele, com o esclarecimento dele. Agora, é muito importante esse quadro aqui à direita. Ainda que a gente tenha idade penal aí de 18, 20, 21 anos na maioria dos países, a responsabilização, a punição, a internação do jovem em todos os países é bastante parecido com o que propõe o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, aqui dois exemplos extremamente importantes. Alemanha e Espanha são dois países que reduziram a idade penal e rapidamente perceberam que o efeito foi exatamente o contrário do que se esperava. Os jovens colocados em presídios tiveram contato com pessoas muito mais violentas e os devolveram para a sociedade muito piores do que voltaram, que é o que a gente assiste no sistema prisional de adultos no Brasil também. Então, essa é uma questão, é um exemplo muito importante, onde hoje os jovens têm a idade penal aos 18 anos, mas a Alemanha, por exemplo, tem até 10 anos de internação na Fundação Casa deles, lá também, onde a punição do jovem que comete crimes graves é com muita severidade. Outros países, 18, 19 anos na Áustria, na Bélgica 16 a 18, e essas variações são sempre tomando em consideração a idade mental do jovem, não só a idade cronológica dele. Dados da criminalidade na cidade de São Paulo de janeiro a abril desse ano. Aqui a gente tem alguns números que para mim são bastante assustadores. Jovens que cometem estupro, 393 casos de janeiro a abril desse ano. Extorsão mediante sequestro, 19 casos. Tentativa de homicídio, 70. Homicídio doloso, 16. Ou seja, muitos jovens envolvidos em crimes graves. Para nossa sorte, não é a maioria dos jovens, muito pelo contrário, é uma minoria. Mas nós temos muitos jovens envolvidos em casos de extrema gravidade. Daqui deste ano, janeiro a abril deste ano, só de janeiro a abril. Então são números assustadores. Uma outra questão que eu acho que a gente precisa separar nesse debate, muitas vezes é colocado, é que os nossos jovens estão morrendo para a criminalidade. E eu acho que essa daqui é uma forma de desvirtuar, é uma forma de desvirtuar o debate, a questão da vítima e a questão do algoz. Quando a gente está falando de maioridade penal, a gente está falando do jovem que comete os atos criminosos. Exemplo, minha filha com 16 anos foi assassinada por um jovem de 16 anos também. Agora, uma coisa é vítima e outra coisa é esse debate da maioridade penal, que nós estamos pensando no jovem que comete o crime. Não estamos falando de vítimas, não que isso não seja importante, mas o debate aqui é focado no jovem que comete os crimes. Agora eu vou falar um pouquinho no projeto que eu construí ao longo dos 11 anos, que hoje está bastante afinado e focado, eu acho. Primeiro, a questão da cláusula pétrea, que tanto se debate, muitos juristas aqui presentes sabem que existe um argumento para todos os lados aqui. Eu sou um dos que defende sim que é uma cláusula pétrea.
e, portanto, não pode ser mudado mediante uma emenda constitucional. E acredito também, obrigado, e acredito que, se aprovado, tanto aqui nesta casa como no Senado, o Supremo vai dar pela inconstitucionalidade, nós vamos perder um precioso tempo do debate. Outro argumento que se usa é a questão do voto, né? O jovem pode votar aos 16 anos, então ele pode responder penalmente aos 16 anos. Eu vejo isso como um argumento muito fraco, porque uma coisa é a questão da consciência política do jovem, que não tem nada a ver com a idade do que significa matar ou não. São dois temas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que é um argumento muito fraco para a gente justificar a redução da maioridade penal. Bom, e aí é a questão da cláusula pétrea, né, que passa pela separação dos poderes, direitos e garantias individuais, esses temas todos que estão na nossa Constituição. Então, quando eu falo de responsabilização do menor que comete crimes gravíssimos, são exclusivamente para esses 4 casos, independente da sua idade. Então, tenha ele 14 anos, tenha ele 15 anos ou tenha 17 anos. Em caso que tenha cometido um desses quatro crimes, eu defendo que só para esses casos a gente tem uma aplicação de uma pena mais severa e sempre, e isso é muito importante frisar, jamais colocar ele num presídio comum. Seria uma unidade prisional para adolescentes, administrada pelas fundações, Fundação Casa, FEBENS, pelo país, mas a gente não pode esquecer que o país é um país muito diverso, muito grande, e quando eu falo então de uma unidade prisional administrada pela FEBEM, eu estou pensando num padrão que hoje nós temos em São Paulo, que são unidades menores, com atendimento mais personalizado, mais cuidadoso, muito focado na ressocialização, porque a gente não pode esquecer que o mais importante é a ressocialização do que a pena, ou seja, devolver esse jovem realmente em condições da sociedade. Então é muito importante que se pense em unidades realmente que ressocializem esse jovem para poder voltar à sociedade. Aqui seria a situação para cada jovem. Em crimes leves, ressocialização na Fundação Casa ou FEBEM no Brasil, e a liberdade. E quando eu falo ressocialização na Fundação Casa, é muito importante que a gente pense na efetiva aplicação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que muito pouco dele é aplicado. Muitas coisas que estão falando hoje, de separar pelo tamanho, pela gravidade do crime, isso tudo já está no Estatuto da Criança e do Adolescente e jamais foi implementado, jamais foi aplicado. Então, a ressocialização do jovem que comete crimes de menor gravidade dentro do sistema do ECA é absolutamente factível e com resultados muito positivos. Para crimes graves, onde o jovem seja consciente do que ele praticou, e aí no slide seguinte inclusive vai aparecer, é muito importante que para esse jovem poder responder criminalmente pelo ato praticado naqueles 4 casos que eu apresentei anteriormente, ele tenha que ser examinado por psicólogos, psiquiatras, juiz, advogado, por toda uma junta interdisciplinar, para ter a clareza se esse jovem sabe ou não sabe o que fez. E aí a gente tem 2 situações diversas. Quando ele tem a consciência do ato praticado, ele iria então para essa unidade prisional administrada pela Fundação Casa ou FEBEM no Brasil, até o cumprimento da pena. E no caso de crime grave cometido por psicopata, e esse é um tema muito importante para a gente pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que absolutamente não toca nesse assunto, jovens psicopatas hoje são colocados em convivência com os demais jovens nas fundações. E isso é da maior gravidade, porque ele obviamente impede o melhor desempenho da aplicação da pena da ressocialização desses jovens, e são casos que têm que ser tratados à parte, colocados em interdição civil, numa unidade em separado, pelo próprio jovem e pelos demais jovens que estão na fundação, para a gente não prejudicar esse atendimento. Aqui é uma foto ilustrativa de uma unidade da Fundação Casa em São Paulo. Ali estou eu, fiz uma visita nesta unidade e em outras. Eu conheço a Fundação Casa em São Paulo, estou agora inclusive indo pelo Brasil conhecer demais unidades da Fundação. É um exemplo que eu daria, que é muito grave. No estado do Piauí eles têm somente uma unidade para atender todos os jovens internos. Já no estado de Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes, eu não conhecia ainda, mas eu li na internet que seria bom vocês darem uma pesquisada, que tem um trabalho maravilhoso
fantástico, premiado por várias instituições internacionais, um trabalho de ressocialização de jovens, ou seja, não é um Estado muito rico que consegue aplicar um projeto brilhante, que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer para poder discutir esse tema. Slide seguinte, aplicação e sanção. Quando condenado, bom, aí é o que eu falei, do jovem psicopata, que ele deve ir para uma unidade em separado dos demais jovens. Em São Paulo nós temos exemplos muito positivos, tá? A gente tem uma reincidência de em torno de 15% na Fundação Casa, ao contrário do sistema prisional de adultos, que chega a mais de 70% a reincidência. E a pena aplicada ao jovem, isso também é muito importante. Nesse meu projeto, a pena aplicada ao menor seria de 1/3 a 2/3 da pena aplicada ao maior de idade. Não seria a mesma pena, mas uma pena que pode variar, e aí o juiz vai determinar de 1/3 a 2/3, conforme a situação desse jovem, dele ser reincidente, a violência empregada para praticar o crime e algumas variáveis como essas. Isso para a gente, eu não acho adequado aplicar a mesma pena ao maior, até pela proporção do tempo de vida desse menor de idade. Outras medidas simples para ajudar no combate do problema. Tem algumas propostas aqui que eu acho bastante simples e muito mais eficazes do que a simples redução da maioridade penal. Primeiro, é o agravamento da pena dos maiores que recrutam jovens para cometer ou assumir a prática do crime. Então eu acho que o agravamento da pena do maior de idade já vai ter um efeito muito importante de o maior de idade não querer o jovem por perto dele, porque vai agravar a situação dele, maior de idade. Eu acho que essa medida talvez seja uma das grandes medidas que a gente pode tomar para tirar o jovem efetivamente da criminalidade, ou reduzir pelo menos a participação. Uma outra questão muito importante, o jovem hoje é dito que ele tem a ficha limpa quando completa os 18 anos, ou seja, as passagens dele na Fundação Casa são apagadas. E eu defendo que isso permaneça assim. Acho muito importante para esse jovem ter possibilidades de entrar no mercado de trabalho nas mesmas condições de qualquer outro, mas, no entanto, eu acho muito importante que a pessoa, depois dos 18 anos, quando cometer algum crime, o juiz tenha por obrigação puxar o histórico desse jovem, para que ele já não responda como réu primário no caso de ele ter passagens anteriores na Fundação Casa. A internação por período pré-determinado pelo juiz conforme o caso. Isso também é uma questão que eu acho que a gente sabe repensar. Eu acho muito ruim o jovem hoje, quando ele vai para uma internação na Fundação Casa, ele pode ficar 1 mês ou pode ficar 3 anos. Ele entra num limbo que ele não tem a menor ideia de quanto tempo ele pode passar nessa internação. E esse prazo é determinado, na verdade, por laudos fornecidos por psicólogos. E no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, onde a gente tem uma pequena superlotação das unidades de internação, essa superlotação, na verdade, é controlada por pressão do governo do Estado para que esses jovens sejam colocados, muitas vezes, prematuramente em liberdade. E isso, eu acho que é da maior gravidade, porque muitos casos de jovens que precisariam de mais tempo dentro da fundação acabam sendo colocados por pressão do governo. E aí eu quero colocar também que nós temos o projeto do governador Geraldo Alckmin, aqui entre outros, propondo um aumento do prazo de internação para 8 anos. E eu acho que é um grande golpe essa proposta, porque o governador podia propor até 50 anos, porque no máximo eles ficam 9 meses na fundação. Então, se eles não ficam nem os 3 anos, essa proposta de aumentar o prazo de internação me parece bastante golpista e inadequada. Obrigado. E uma outra questão, fim das visitas íntimas na Fundação Casa. Eu acho que essa é mais uma aberração dos nossos legisladores. Quando a gente está tratando um jovem que tem uma vida de relação estável, então eu acho que nem seria o caso de ele responder dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente se ele já tem uma vida de adulto. A questão do psicopata, que eu já abordei aqui, então eu acho que é fundamental esse tratamento separado desse jovem psicopata, que são casos de muita gravidade e que nós temos que estar muito atentos a isso. No último slide aqui, só uma ilustração sobre a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, que pensa na liberdade, estudo, brincadeira, convívio social. E finalmente, terminando, alguns contatos meus aqui, tem o nosso site que tem bastante informações e caminhos de contatar a gente, porque eu acho que é um pensamento diferenciado
numa situação que a gente precisa pensar caminhos, soluções efetivas para o país, para que a gente realmente construa uma lei verdadeira que não precisa daqui 2 anos ter que ser repensada. Muito obrigado.